Aos 45 anos, Julian Black era a personificação do sucesso. Nas colunas de fofoca, ele era o solteiro mais cobiçado da cidade. Nos jornais de negócios, o magnata imobiliário que transformou bairros inteiros. Sua risada ecoava nos salões de coquetel mais exclusivos, e seu sorriso, sempre confiante, era a capa de revistas. Julian tinha tudo: a cobertura com vista para o Central Park, a coleção de carros antigos e uma rede de contatos que se estendia de Manhattan a Hong Kong. Mas se você o visse à noite, na privacidade de seu escritório, a luz suave do abajur revelaria um homem diferente. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o copo de uísque. Seus olhos, que pareciam ver tudo, se desviavam da tela do computador, onde uma planilha brilhava com números que ele conhecia de cor. O ativo mais valioso de sua vida, o império que ele construiu, era uma fachada. E o segredo que ele carregava era uma dívida que ele nunca, jamais, poderia pagar. Julian não tinha uma dívida com bancos ou com a máfia. Sua dívida era com a vida. Era a promessa feita a si mesmo, e a única que ele quebrou. Naquela noite, a chuva pesada que batia na janela de sua cobertura parecia ecoar o caos dentro de sua mente. Ele se lembrava de cada detalhe. O carro dele, novo, com o cheiro de couro, a música alta. Ele, com 25 anos, pronto para conquistar o mundo. E de repente, o som do impacto. O grito que ele tentou abafar. A promessa que ele fez ao homem que ele atingiu, que estava sangrando no chão. Eu juro, eu vou cuidar de sua família, ele havia sussurrado. E o homem, com o último suspiro, acenou com a cabeça. O homem que ele atingiu, que ele matou, era um pai. Um viúmo que criava sua filha sozinho. Aquela garota, que ele não sabia o nome, era a dívida que ele carregava. Ele a monitorava de longe, por meio de detetives. Ele garantia que ela tinha tudo, desde a melhor escola até as roupas de marca. Ele se certificou de que ela nunca soubesse quem ele era. Ele não queria que ela soubesse que a vida que ela tinha era o preço de uma vida que ele tirou. Mas o que Julian não sabia era que a garota, agora uma mulher, estava mais perto do que ele imaginava. No dia seguinte, a luz do sol invadiu o escritório de Julian. Ele tentou se concentrar, mas a noite anterior pesava sobre ele. A porta se abriu, e sua assistente, Clara, entrou com uma xícara de café. Você tem uma reunião, Sr. Black. O projeto da nova biblioteca. A arquiteta, senhorita Amélia Davis, está esperando. Julian suspirou. Mais uma vez, ele teria que colocar a máscara. Ele entrou na sala de conferências e viu a arquiteta. Ela estava de costas para ele, admirando a vista da cidade. E então, ela se virou. O sangue de Julian gelou. Era ela, a garota dos seus pesadelos. Amélia. Ele a reconheceu imediatamente. Os mesmos olhos grandes e verdes, o mesmo cabelo castanho claro. Mas agora, eles estavam cheios de vida, de paixão. Ele ficou paralisado, incapaz de falar. Sr. Black, disse ela, com uma voz suave e confiante. Está tudo bem? Julian conseguiu balbuciar algo, sentou-se, e a reunião começou. Mas ele não conseguia se concentrar. Cada palavra dela era como um punhal em seu coração. Ele queria perguntar se ela se lembrava daquele dia. Se ela sabia o que ele fez. Mas ele não podia. Ele precisava de mais tempo. Julian começou a se envolver mais no projeto da nova biblioteca, usando como uma desculpa para passar mais tempo com Amélia. Ele a observava, fascinado com a mulher que ela se tornou. Ela era inteligente, talentosa e gentil. Ela não tinha a malícia que ele via nas pessoas de sua elite social. Ela não se importava com o dinheiro dele. Ela se importava com o trabalho dela, com a sua arte. Julian começou a se apaixonar. Mas o amor que ele sentia era atormentado pela culpa. Cada vez que ele sorria para ela, ele se sentia um monstro. Cada vez que ela falava sobre seu pai, que ela só se lembrava de longe, a alma de Julian se partia em pedaços. Ele sabia que precisava fazer algo. Ele precisava confessar. Ele precisava dizer a verdade. Mas a verdade era a única coisa que poderia destruí-la. Em uma noite, depois de uma reunião de trabalho, Julian levou Amélia para jantar em um restaurante com vista para a cidade. Ele a olhou, a luz das velas refletindo em seus olhos.
Ela estava falando sobre o projeto da biblioteca, sobre o quanto ela amava o seu trabalho. Julian não aguentava mais. Amélia, ele a interrompeu, a voz grave e trêmula. Eu preciso te contar uma coisa. Amélia parou de falar e olhou para ele, confusa. Eu preciso te contar sobre o seu pai. A expressão de Amélia mudou. A confusão se transformou em medo. Julian respirou fundo e contou a história. A noite da chuva, o acidente, a promessa. Ele contou tudo, cada detalhe, cada mentira que ele viveu por 20 anos. Ele esperava gritos, lágrimas, raiva. Ele esperava que ela o deixasse. Mas ela ficou em silêncio. Quando ele terminou, ela apenas o encarou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, disse ela, com a voz embargada. Eu sei de tudo. Julian ficou chocado. Como? Amélia respirou fundo e tirou uma pequena foto de sua carteira. A foto de seu pai, com um sorriso gentil. No verso, a data do acidente e um bilhete. Meu anjo, se algo acontecer, saiba que o Sr. Black irá cuidar de você. Ele é um bom homem. A assinatura era de um de seus tios, que ele havia ajudado. Julian não conseguia acreditar. A dívida que ele pensava que tinha, na verdade, nunca existiu. Seu tio, sabendo de sua culpa, o perdoou e o usou como uma forma de garantir que sua sobrinha tivesse uma vida segura. A dívida que ele pensava que tinha, que ele pensava que era apenas dele, era na verdade uma história de amor, perdão e fé. Julian chorou. Pela primeira vez em 20 anos, ele se sentiu livre. A dívida não era dele. A dívida era de todos. A dívida era do amor. E Julian, o milionário que perdeu tudo, finalmente encontrou o que estava procurando. O amor de Amélia, o amor de sua família, e o amor de si mesmo. E você, qual foi a maior lição que você aprendeu em um momento de perda? Compartilhe sua história nos comentários. Se você gostou desta história e quer ver mais roteiros como este, inscreva-se no canal e deixe seu like para nos apoiar.